A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, obreiros, pastores, novos convertidos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós e para o mundo. É a palavra de Deus. Hoje é 28 de agosto de 2026. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Você é filho e filha de Deus por ouvir a sua palavra de Deus. Amados, vamos falar hoje, meditar um pouco sobre o cristão deve fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, do versículo 14 ao 22, eu vou ler, orar e vamos meditar até onde der. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como entendido, como a criterioso, julgai vós mesmo o que digo. Porventura é o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora somos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participam do corpo de um único corpo. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar, que digo, pois que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Querido Deus e bondoso Pai, essa tua palavra, Deus, que o Espírito Santo coloca no meu e no nosso coração esta palavra. Deus, que essa palavra alcance o coração do crente, Senhor, do irmão, da irmã, do jovem, do pastor, do obreiro e daquele que não conhece a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o grande apóstolo São Paulo está fazendo um apanhado, uma exposição da palavra de Deus, o que é ser um cristão, o que é servir a Deus, e o que é ser um idólatra e servir a Satanás. O cristão deve fugir da idolatria. Então, isso quer dizer que a idolatria vai estar sempre acompanhando o cristão, mas o cristão deve fugir. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Foge. O que é idolatria? Tudo aquilo que não louva, exalta o nome do Senhor é idolatria. Uma imagem é idolatria, uma mulher é idolatria, um carro é idolatria, uma casa é idolatria, uma conta bancária é idolatria, um pastor torna-se uma idolatria. Quantos irmãos, quantas irmãs que têm uma idolatria para com o pastor, com o pregador, com a missionária, uma jovem, um adolescente, uma criança, e nós somos o mesmo corpo. Falo como criterioso, julgai vós mesmo o que digo. Irmã, julgai você mesmo. Quantas vezes você tem
idolatrado um irmão, uma irmã, isso não provém de Deus. Satanás, ele coloca essa tentação na nossa frente, mas nós temos que fugir. Pastor, como é que você olha para um pastor, um grande pregador, um grande cantor, e você ignora? Eu falei, não, eu a amo, respeito a posição deles, mas não idolatra. Você ouviu uma coisa? Você ouviu o que está acontecendo na Igreja Assembleia de Deus Madureira? Os pastores beijam a mão do bispo, isto é idolatria. Isto é colocar o homem no lugar de Deus. O apóstolo São Pedro, o povo curvaram, ele levantou, o povo levantou. Nós somos homens como vocês. Por quê? Paulo também fez a mesma coisa. O anjo, quando vinha falar com a pessoa, ele não buscava reverência. Respeito é uma coisa, idolatria é pecado. Pastores, irmãos, irmãs, você participa, nós somos iguais. Nós participamos do mesmo pão e do mesmo corpo, nós somos iguais. Não podemos participar do corpo, do pão e do cálice do Senhor e participar do cálice da idolatria que provém de Satanás. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é o cálice, não é a comunhão do sangue de Cristo. Veja bem, medite, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Medite isso aí, se nós abençoamos o cálice e é comunhão no sangue de Cristo, partimos o pão e abençoamos o corpo, é o corpo de Cristo, porque todos participam de um só corpo. A idolatria, quanto crente que tem um grande jogador como seu ídolo, isso provém do inimigo. Amados, eu falo como criterioso, eu amo a alma do irmão, da irmã, do jovem, do adolescente, do pastor, do obreiro, do bispo. Oh, meu Deus, por que esses pastores, esses grandes bispos, eles não ensinam, irmãos? Levante, não me beije que eu não sou filho seu e nem pai. Não, isso é idolatria. Me respeite e eu vos respeito. Me ama e eu vos amo. É assim, mas quando alguém curva-se para me beijar minha mão ou para eu acho que eu sou grande e eu estou fazendo parte da idolatria, eu sou o templo da idolatria e é Satanás que está entrando na mente deste homem e daqueles que não conhecem a palavra. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, é isso que nós participamos. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É interrogação. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Foi isso que Paulo falou. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Todos participamos de um único pão. Embora sendo muitos na face da terra, certo? Somos muitos, mas são unicamente um. Embora muitos, somos unicamente um pão. Eu estou no Japão, no Brasil, quem está nos Estados Unidos, no Japão, na Bahia, Ceará, na Coreia, onde quer que esteja, nós somos um pão. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vamos usar a Bíblia, meus amados irmãos. Vamos ler
meditar. Eu tenho muitos pecados, erro muito, mas eu tenho a obrigação de falar para meus irmãos, para minhas irmãs, meus amigos, pastores e obreiros, porque às vezes a idolatria ela vem com a aparência de humildade, mas está tentando. Jesus Cristo falou, nem na terra do homem nenhum chamar de pai e Senhor. O único pai está no céu e o Senhor está no céu. Obedecei. Se você meditar e obedecer a palavra, se a palavra estiver errada, se eu falar que a palavra está errada, tá? Não é isso o que quer dizer. Eu estou dizendo que Deus errou quando falou. Se eu aceitar a palavra como a palavra de Deus, eu tenho certeza que quem determinou para escrever é o mesmo que dá entendimento a mim para que eu me humilhe e digo, eu não posso ser idólatra. Eu não posso idolatrar o meu pastor, não posso idolatrar a minha pastora, não posso idolatrar o cantor, não posso idolatrar o pregador, não posso idolatrar o jogador, a jogadora, o apresentador. Não. Nós erramos, mas nós não podemos ter o pecado da idolatria. Por quê, né? Vamos ver. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Considerai o Israel, ó Israel, segundo a carne, vai considerando. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? É isso que ele está falando. Considerai segundo a carne, ó Israel. Não é certo que aqueles que participam do sacrifício são participantes do altar? Medite, se você e eu, se nós participamos do sacrifício de Cristo, tomar o sangue no partir do pão, nós somos participantes do altar de Deus. Somos um só pão, um só corpo, certo? Mas nós vamos ver para frente, se nós participarmos do altar da idolatria, nós estamos participando daquilo que é feito a demônios. Podemos, então, homens, agradar a Deus e a Satanás? Nós não devemos unicamente adorar a Deus. Quantos irmãos, irmãs e pastores e obreiros que não têm o mínimo de idolatria para com Deus? E Deus não precisa de idolatria, ele precisa de respeito. Quando eu falo a palavra de Deus para o povo de Deus, na casa de Deus, e eu acho que eu tenho entendimento, eu sou formado em teologia e começo a transmitir para a igreja o que eu entendo, o que eu acho da palavra de Deus, eu estou diminuindo o poder de Deus. Se eu vou pregar a palavra de Deus para o povo de Deus, na casa de Deus, eu tenho que ir com o temor de Deus, porque eu estou falando para um povo que é de Deus. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você não pode fazer nada porque você sabe, porque você acha. Você tem que fazer segundo a vontade de Deus, porque você é um corpo, você é participante do altar. Vamos ver o 19. Que digo, pois, que os sacrifícios aos ídolos é alguma coisa? Pergunto.
ou que o próprio ídolo tem algum valor? Eu pergunto para a igreja. O sacrifício que você faz, que nós fazemos, que o mundo faz, para os ídolos, para deuses estranhos, para presidentes, governadores, prefeitos, políticos, cantores, pregadores, entre aspas. Tudo isso tem algum valor? Ou que o próprio ídolo que você está adorando tem algum valor? A palavra disse que não. O sacrifício feito a ídolos não tem nenhum valor. Então o crente deve fugir da idolatria. O ídolo menos valor ele tem. Como é que você sacrifica um dia, uma hora, um momento a um ídolo que não pode te ouvir, não pode te pegar na mão, não pode te nem condenar e nem salvar? E você está sendo como esse ídolo. Nem tem valor nenhum o sacrifício e muito menos o ídolo. O único Deus que você deve servir, nós os crentes, é o nosso Jesus Cristo. Vamos ver o 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Olha aí, crente. Olha a igreja. Olha pastores e obreiros. Olha irmãos e irmãs que digam isso não tem nada a ver, não é pecado. Eu não me sinto acusado. Amados, cuidado. Enquanto você e eu tememos ao Espírito Santo e a Deus, todo pecado que nós cometemos vem à tona. Nós temos que saber se eu pensei, eu vi alguma coisa que não agrada a Deus. Se eu já tenho o Espírito Santo não me condena. Como a mãe que ama o seu filho, como o pai que ama o seu filho, o Espírito Santo me lembra que eu estou errado. É isso que acontece. Porque digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. E você, crente, irmã, jovem, eu vou falar uma coisa para você. O sacrifício das tatuagens no seu corpo, os piercings, corte de cabelo com as mulheres e homens na barba, tratando, fazendo moda, é sacrifício a demônios. É sacrifício a demônios. O seu corpo, minha irmã e meu irmão, é lindo, seus olhos é maravilhoso, seus lábios, seu cabelo, suas pernas, porque foi Deus quem te fez e você é templo do Espírito Santo, você participa do corpo e do sangue de Jesus, você é perfeito, perfeita. Mas aquilo que você faz de moda nos seus cabelos, no seu corpo, é sacrifício ao demônio. E o cristão tem que fugir dessa idolatria. Satanás ele entra com pretexto de não é pecado. A idolatria é um pecado que nós temos que fugir. Veja bem, que eles sacrificam a demônio, que sacrifica e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demônios. Está vendo a palavra? Associado é fazer parte dos demônios. Aquele que pratica idolatria. O pão que você come é o corpo de Cristo, são partidos. O sangue é o sangue de Cristo.
Então nós somos um só corpo, por ter o mesmo corpo, o mesmo pão e o sangue que jorra, e para mim está para você. Mas a idolatria, tudo que a idolatria faz, é oferecimento a Satanás. Mas o apóstolo São Paulo tem cuidado. Ele fala como que criterioso, não está condenando. Então, eu não quero que você, nós, sejamos associados aos demônios. Que parte tem o templo do Espírito Santo com o templo de Satanás? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você, meu irmão e minha irmã, nós, não podemos beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Pastor, como é isso? Eu estou na igreja, dou glórias a Deus, levanto as mãos. Eu estou no mundo, eu falo palavreado. Eu saio com mulheres ou com homens. E eu minto. Eu peco, eu amo a pessoa, a carne do macumbeiro, a amizade, e o Paulo está dizendo, não quer dizer que eu e você, nós sejamos associados, participantes da mesa do inimigo, porque o cálice que bebemos é o sangue do Cordeiro. O pão partido é o corpo do Cordeiro. Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não pode dar glória a Deus na igreja e falar palavreado na rua. Eu não posso defender Jesus Cristo na igreja e defender os políticos na rua. Os ladrões, os marginais, os prostitutos, os adultos, os afeminados. Eu tenho que apresentar a eles Jesus Cristo que salva, que perdoa e leva para o céu. Se eles se arrependerem e quiserem entrar no reino de Deus, não é obrigado, é quem quiser. Todos quanto crer têm direito de entrar. Tem que deixar a idolatria, deixar o mundo, a mentira, a riqueza, nada. Porque não pode participar como crente do altar do Senhor, da mesa do Senhor e também da mesa de Satanás, dos demônios. Eu quero vos dizer que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ou provocaríamos zelos no Senhor? Será que você, nós, participando do cálice de Cristo, do cálice dos demônios, provocaremos zelo do Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Uma pergunta. Meus amados, você sabe que a liberdade cristã tem um limite, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem coisa que não edifica, minha irmã. O seu corpo é templo e morada do Espírito. O meu corpo é templo e morada do Espírito. Tem coisa que a gente passa tempo olhando, mas não está edificando a nossa alma. Nós sabemos disso. Nós estamos divertindo, passando tempo. Mas edifica? Não. Se não edifica, vamos pedir ao Senhor que nos tira, que me dê graça para fugir da idolatria. Ninguém busca
o seu próprio interesse, e sim o de outras, com meio de tudo que te vende no açougue. E eu acho muito importante no mercado. E nada perguntares, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero vos dizer, entrar no paraíso que está preparado desde quando Deus tirou Adão e lançou para fora do paraíso, está guardado. É simples, mas tem que ter uma vida de santidade. É uma coisa que a igreja parou de pregar, santidade. Nós somos falhos. Temos que dizer, eu sou pecador, eu sou falho. Senhor, me perdoa, me purifica, tira de mim o pecado que eu cometi ontem. Não me deixe cometer hoje. Perdoa as minhas intenções de ontem e me livra das mazelas de hoje. Pai, se hoje o Senhor me recolher, me conceda a graça do Espírito para me entrar na tua presença. Na noite oferecemos a Ele mais um minuto de reverência, Pai. Estarei repousando. Se for a tua vontade, porque eu levante amanhã, para a glória do nome de Jesus Cristo, seja feito a vontade do Senhor. Mas se eu tiver que levantar para pecar, um pecado que eu vou escandalizar a igreja, a família, a sociedade, ou o Senhor e perder minha salvação, meu Pai, me prepara nessa noite e antes que amanheça o dia, me recolhe para a tua glória. Eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs, a igreja vai entrar no paraíso onde estava Adão e Eva. A noiva do Cordeiro vai entrar no paraíso. O Cordeiro vai receber. Então não pode ter idolatria no seu coração, minha irmã e meu irmão. Não pode ter idolatria no meu coração. Eu não posso amar a minha família mais do que a Cristo. Não posso colocar na minha mente, no meu coração, a vida mais do que o Criador. Porque foi o Senhor quem deu a vida. O Senhor é o dono da criação. Então eu te peço, meu irmão e minha irmã, que você e eu meditamos nesta palavra, porque o cristão deve fugir da idolatria. Se é que tem desejo de entrar, de retornar ao paraíso, aonde foi feito Adão e Eva, gozar dos bens, receber o fruto da árvore que está no meio do jardim. Meu amigo, minha amiga, abandona a idolatria. Você pode não confiar na igreja, nos pastores, mas confie na palavra de Deus. E Deus chamou um homem para dirigir o povo dele em todo o tempo. Quando o homem pecava, Deus o tirava. Não levanta contra o seu pastor. Não levanta contra a igreja. Serve a Deus com sinceridade, com amor. O pastor está pecando, ore por ele, para que Deus tenha misericórdia da alma dele. Porque quando você é misericordioso, Deus tem misericórdia de você. Nas suas fraquezas, nas minhas fraquezas. Minha irmã, como está a sua vida como homem, como mulher? Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã, como cristão, como pastor, como obreiro? Como está a minha vida como homem, como pai, como esposo, como pastor, como sou cidadão? Como eu estou vivendo? Jesus Cristo, ele é médico, dos médicos, advogado, juiz do juízo.
é um Deus poderoso. Ele está olhando para você, minha irmã, e para mim, para nós, dizendo: o que quer que eu te faça? Toda praga que vem sobre a terra, se nós meditarmos na palavra de Deus e deixarmos a idolatria para fora, e nós mergulhar na presença do Senhor, toda praga que vem sobre a terra não atingirá o meu lar, a minha casa, os meus, porque eu apresentei a Deus. Para isso, eu tenho que ser como Jó, todos os dias colocando a presença do Senhor para clamar a favor dos meus, da minha família, das minhas filhas, meus netos, porque porventura eles pecaram, blasfemaram, mas pertence a eles. Se tiver que perder a salvação, Deus vai colocar num leito, vai quebrar e vai salvar e vai levar para si. Amados, que o Espírito Santo fale no seu coração. Minha irmã, que vive infeliz, insatisfeita com a vida, lembre que Jesus Cristo te ama e quer te levar para a glória, para o paraíso. Eu vou lá entrar nesse paraíso, mas não vou entrar sozinho, eu vou ser levado pelo Espírito Santo, ser recebido por Jesus Cristo, e espero que você esteja lá, minha irmã e meu irmão. Vamos lá, vamos fazer parte do corpo, ser um só povo. Você é muito linda para ficar neste mundo, minha irmã e meu irmão. Você é muito pura para ficar nesse mundo de idolatria. Volte para Cristo. Jesus Cristo quer cuidar da sua vida material, da sua vida espiritual, da sua vida financeira, da sua vida sentimental, da sua saúde física. Ele quer cuidar tudo. Aquela enfermidade que está doendo, que está quebrando você, Jesus Cristo quer cuidar. Deixe a idolatria. Volte só para Cristo. Participe do pão e do sangue. Seja um só corpo. E você verá que Deus em Cristo Jesus, Ele vai entregar para você aquilo que você precisa. Peço para a igreja, não fale mal do seu pastor, não fale mal do seu irmão nem da sua irmã. Não tenha idolatria com ninguém dentro da igreja, nem com seus filhos, nem com as bênçãos que Deus te dá, não é para ter idolatria. O cálice que você toma é da bênção de Deus. Que Deus possa fazer com você, meu irmão, comigo e conosco, tudo aquilo que Ele deseja fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se vê uma pessoa enferma, Jesus vai curar. Querido Deus e bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda enfermidade. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Ora por mim, pela igreja e pela minha família. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus o abençoe. Amém? Fiquem na paz.